Hoje, no dia 14 de julho, há um peso que caiu sobre quem riu de você, e você sente isso antes mesmo de ouvir qualquer explicação. Não é apenas um acontecimento ao redor. É como se uma porta invisível tivesse mudado de posição, e o som da queda já estivesse atravessando o silêncio da sua vida. Fique comigo até o fim, porque você vai reconhecer os sinais, entender o motivo do atraso, perceber o que estava tentando te prender e ouvir a palavra que devolve seu eixo. Você acorda e ainda carrega no corpo aquilo que ninguém viu, como se o peito estivesse mais fundo, a respiração mais curta e os ombros cansados de sustentar uma guerra sem nome. Você olha para o celular e vê mensagens, vê silêncio, vê rostos, e mesmo assim sente que algo importante ficou pendurado no ar. Há dias em que a sua cama parece mais pesada ao levantar, e a cozinha, a rua, o trabalho, tudo continua funcionando enquanto por dentro você sente que está vivendo uma coisa que ninguém consegue explicar. E é exatamente por isso que esta palavra chega até você hoje, porque o que pareceu humilhação, demora ou abandono não está solto no acaso. Você não está exagerando o que sente, você está percebendo o que foi escondido. E quando a alma percebe antes da mente, o corpo denuncia com cansaço, com insônia, com aquela pausa longa antes de responder alguém, com a vontade de ficar em silêncio no meio de tudo. Você não ficou sensível demais. Você ficou atento demais para continuar fingindo que nada acontecia. O que aconteceu com você não é aleatório. E o que caiu sobre quem zombou de você não foi apenas azar, foi resposta, ajuste e revelação. Você vai reconhecer ao longo desta mensagem os sinais que já vinham aparecendo, o padrão que atrasava sua paz, a razão pela qual você ficou mais quieto e a prática simples que devolve você ao lugar certo. Você também vai entender por que certas portas não abriram quando você tentou forçar, e por que o que parecia negação era, na verdade, proteção e formação. E no fim, você vai ouvir Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando. E um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Declaração que não nasce de ansiedade, mas de retorno. Talvez você tenha vivido um dia comum por fora, mas por dentro havia uma espera que não saiu da garganta. Você lavou a louça, respondeu o que precisava, atravessou a rua, entrou no carro e ainda assim continuou sentindo que alguma coisa estava deslocada. O quarto parecia o mesmo, a cadeira parecia a mesma, a rotina parecia a mesma, mas a sua paz já não cabia nas mesmas margens. Há uma precisão estranha quando a alma percebe que está diante de uma virada, e você sente isso até no jeito de olhar para o teto antes de dormir. É como se o ar da casa contasse uma história que sua boca ainda não contou. E há um tipo de dor que não grita.
Ela apenas encosta nos pequenos gestos, na mão parada sobre a mesa, na pausa antes de abrir um aplicativo, no impulso de desligar tudo por alguns minutos. O que você chama de cansaço também pode ser um aviso. O que você chama de confusão talvez seja apenas a sua sensibilidade tentando não se perder. E quando isso acontece, a primeira coisa que morre é a pressa de explicar tudo. A segunda é a mentira de que você não percebeu. Você é chamado de escolhido não porque sofre mais, mas porque percebe mais fundo. Há uma diferença entre endurecer e discernir, e a sua história tem sido treinada para distinguir as duas coisas. Você aprendeu a notar o tom, a demora, o olhar, a mudança de ambiente, a palavra que vinha com peso demais, e por isso você não consegue se acomodar em relações rasas. Não é que você queira distância de tudo, é que sua consciência já não suporta o que não tem verdade. Isso costuma fazer você parecer silencioso, e às vezes os outros confundem silêncio com fraqueza. Mas o seu silêncio é outro tipo de linguagem. Ele guarda o que ainda está se alinhando. Ele protege o que ainda não pode ser gasto em lugares errados. E mesmo quando você pensa, eu devia estar mais leve, existe dentro de você uma vigilância que não nasceu do medo, mas da formação. Não há vergonha em ser mais sensível do que os outros esperavam. Há responsabilidade. Porque aquilo que você sente com mais intensidade também aponta com mais clareza. E o que aponta com clareza não pode continuar sendo tratado como exagero. O que mais tem tentado te puxar para fora do centro não é um grande inimigo visível, mas a mistura de pressa, comparação e ruído que se infiltra nas horas pequenas. Você abre o dia e já existe uma cobrança para responder, provar, correr, explicar, sorrir, sustentar uma imagem que não nasceu em você. Há vozes que não falam alto, mas ocupam espaço, e elas entram pela rotina, pela memória, pela lembrança do que disseram de você, pela vontade de se defender de tudo ao mesmo tempo. Às vezes o que te enfraquece não é uma pessoa específica, mas a sensação de ter de ser outra versão de si para caber no ambiente. E isso desgasta. Desgasta a alma, desgasta o raciocínio, desgasta o corpo que tenta acompanhar uma agenda interior quebrada. Você sente isso quando a cabeça fica cheia e o coração fica mudo. Você sente isso quando o dia termina e parece que nada foi realmente vivido. A oposição quase sempre tenta vestir a roupa do urgente. Ela corre para te fazer esquecer o essencial. E quando você esquece o essencial, a paz começa a parecer distante, sem ter ido embora de fato. Há uma imagem antiga que ajuda você a entender isso. José no lugar escondido antes do reconhecimento. Ele foi visto errado, vendido, calado, interpretado de forma pequena, e ainda assim aquilo não anulou a direção que o acompanhava. A história dele toca a sua porque você também conhece o peso de ser lido pela metade. Você já esteve em lugares onde a intenção foi distorcida, onde a espera foi tomada por abandono, onde o processo foi chamado de atraso. Mas a vida de José mostra que o subsolo não é o fim da promessa. Às vezes, o que parece esquecimento é a oficina onde a integridade não se dobra. E isso aparece para você nas situações em que você precisou continuar fiel sem aplauso, continuar inteiro sem palco, continuar limpo sem recompensa imediata. O nome de quem ria pode até estar na sua memória, mas a palavra de hoje não gira em torno deles. Ela gira em torno do que Deus está fazendo, apesar deles. E isso muda tudo, porque o céu não precisa da aprovação de quem zombou de você para cumprir o que já foi movido. Se você continuar agindo como se nada estivesse acontecendo, você entra no ciclo de sempre. Mais cansaço, mais ruído, mais adiamento, mais noites em que o pensamento não desliga. O coração começa a endurecer onde deveria apenas descansar.
e a sensibilidade vira defesa em vez de discernimento. Você passa a responder rápido demais ou a se calar demais, e os dois extremos roubam sua paz. Há um preço em ignorar o que a alma já entendeu. Não é castigo, é desgaste. E o desgaste acumula pequenas perdas, uma conversa evitada, uma decisão empurrada, um sim dado sem paz, um não adiado por medo de desagradar. Quando isso acontece, a vida continua andando, mas você vai ficando para trás dentro de si. Por isso, esta palavra não vem para te assustar, mas para te despertar. O que você sentiu como pressão ao redor também era uma chamada para dentro. A sua vida não foi feita para girar em torno de reações. Ela foi feita para voltar ao eixo. Você já viu os sinais se repetirem e talvez tenha pensado, isso não pode significar nada. Mas significa. A repetição, quando não é punição, é confirmação. A demora que não te destruiu estava mostrando o lugar onde a sua pressa poderia te ferir. A porta que não abriu estava te impedindo de entrar no que ainda não suportaria a sua nova versão. E até a sensação de que alguém te observava com deboche pode ter sido o espelho de uma exposição que já estava chegando ao fim. Agora respira e escuta com atenção. Se isso encontrou você em algum ponto, escreve nos comentários. Eu vejo isso. Escreve agora, como reconhecimento simples, porque você já não está lidando com coincidência. Volte para mim, porque a camada mais profunda começa justamente quando você para de discutir com os sinais e passa a lê-los como linguagem. O que está por trás de tudo isso não é apenas o que fizeram com você, mas o modo como você aprendeu a sobreviver a isso. Há um padrão antigo tentando te manter em alerta, como se controlar tudo fosse a única forma de não sofrer de novo. E quando o controle cresce, a paz encolhe. Você começa a medir palavras, prever reações, segurar emoções e, sem perceber, transforma a própria vida em um campo de vigilância. Mas a sua história não pede mais vigilância, pede rendição lúcida. Você não precisa adivinhar cada movimento do próximo passo para obedecer ao próximo passo. Há uma diferença entre prudência e o medo sempre fala como urgência. Ele diz que você precisa resolver hoje o que só será revelado no tempo certo. Ele diz que você precisa provar seu valor para quem já decidiu não enxergar. Ele diz que o seu lugar depende da aprovação de quem não consegue sustentar a sua verdade. E essa voz não vem para te proteger, vem para te manter preso no corredor. O que Deus está fazendo agora é cortar o excesso de controle para devolver sua direção. O centro da luta, muitas vezes, está numa pergunta simples. Você confia no que percebeu ou vai continuar tentando adaptar a percepção ao conforto dos outros? O corpo sabe antes da mente quando algo não encaixa, e por isso você sente apertos, aceleração, cansaço súbito, vontade de se afastar ou uma quietude estranha no meio do barulho. A mente, então, tenta explicar tudo com lógica, como se nomear o problema fosse o mesmo que resolvê-lo. Mas o espírito percebe o desenho antes da explicação. E quando os três não concordam, a alma fica sobrecarregada. Você já viveu momentos em que dizia para si mesmo que estava tudo normal, enquanto por dentro algo se contraía. Isso não me alimenta mais. Talvez você tenha pensado em silêncio. E essa frase não é rebeldia, é discernimento. O problema não é sentir demais, e sim continuar chamando de normal aquilo que já drenou sua paz. Há momentos em que o primeiro ato de cura é parar de chamar de pequeno o que está cansando sua fé. O segundo é admitir que a sua inquietação tem endereço. E o terceiro é voltar a ouvir com sobriedade o que o corpo e a consciência já sabem. Nem todo ambiente acompanha a sua mudança, e nem toda conversa foi feita para a sua próxima etapa.
Há lugares em que você entra e sente sua energia se comprimir sem motivo aparente, porque o clima ali insiste em te empurrar de volta para uma versão menor de você. Há pessoas que não suportam sua clareza e tentam te empurrar de volta para a dúvida. Há mesas, mensagens e encontros onde o tom parece cordial, mas a intenção pesa. Isso não significa paranoia, significa discernimento. Você não precisa acusar ninguém para reconhecer o que não te faz bem. E reconhecer não é odiar. É apenas parar de negociar com o que te esvazia. A oposição sabe usar o conhecido para atrasar o novo. Ela veste saudade, obrigação, culpa, conveniência e tenta fazer você chamar prisão de costume. Mas o costume não pode governar uma alma que já foi tocada por outra direção. O que era familiar pode não ser mais saudável, e o que era tolerado pode já ter perdido o lugar na sua vida. Quando você percebe isso, a culpa tenta te puxar de volta. Não deixe. A estratégia contra você quase nunca chega declarada. Ela chega cansando. Primeiro ocupa sua manhã com pequenas distrações. Depois enche sua tarde de tarefas menores. Depois deixa a noite sem silêncio suficiente para você ouvir a verdade. Assim a direção vai perdendo nitidez e a alma, exausta, aceita qualquer coisa que pareça alívio. Você já sentiu essa movimentação? Às vezes, o ataque mais eficiente não é a confusão aberta, mas o excesso de ruído ao redor daquilo que você deveria simplesmente obedecer. A resposta vira explicação. A explicação vira defesa. A defesa vira atraso. E o atraso vira hábito. É assim que uma pessoa começa a se afastar da própria clareza sem perceber. Mas o que está sendo restaurado em você é justamente o contrário. A capacidade de reconhecer o centro antes que o ruído o esconda. Você não precisa vencer todas as conversas. Você precisa preservar a direção. Você não precisa reagir a toda provocação. Você precisa guardar o que foi revelado. E quando a direção é guardada, a alma para de sangrar energia em passagens sem saída. Existe uma paz que nasce quando você deixa de lutar com sombra e começa a responder à luz. Em algum ponto, você já cansou de justificar o que sentiu e decidiu olhar de frente. Esse é o ponto em que a alma se cansa de negociar com o próprio chamado. Você percebe que continuar explicando sua sensibilidade para quem só quer reduzir tudo a exagero não produz vida, apenas desgaste. Então algo em você se ergue em silêncio. Não é agressão, é decisão. Não é dureza, é limite. E limite, quando nasce da verdade, não fecha você, apenas separa o que serve do que corrói. Há um instante em que você para de pedir licença para ser inteiro. Esse instante muda tudo, porque o que vinha sendo adiado já não pode mais ser tratado como opcional. Você reconhece o peso do jogo, a fadiga do padrão, o custo de permanecer no mesmo lugar interior. E essa consciência não te enfraquece, ela te posiciona. A partir daqui, o caminho deixa de ser sobre convencer alguém e passa a ser sobre obedecer ao que você já sabe. O resto vai ficando sem força para governar você. Agora entra a imagem que vai sustentar o resto da palavra. Uma casa com uma porta que não foi feita para ficar sempre aberta, mas que também não foi feita para permanecer travada. Você pode imaginar essa porta antiga, de madeira marcada pelo tempo, com a fechadura meio presa e a luz entrando por uma fresta fina no final da tarde. Ao redor dela há poeira, passos antigos, vozes que já passaram, e ainda assim a estrutura continua firme. Essa porta representa aquilo em você que foi preservado enquanto parecia fechado. Ela ficou guardando algo que ainda não podia ser exposto. Algo que precisava de tempo, silêncio e maturidade para não ser violado. Talvez você tenha se sentido assim em muitos momentos. Como uma entrada trancada por fora, mas viva por dentro. E o que a maioria chama de atraso, na verdade, pode ter sido contenção. O que chamaram de esquecimento pode ter sido guarda. O que parecia ausência
pode ter sido proteção. Há coisas que não se abrem no primeiro toque porque carregam valor demais para serem tratadas como qualquer coisa. Você não foi bloqueado por inutilidade. Você foi preservado para não ser gasto antes da hora. Essa porta também lembra o que aconteceu dentro de você quando certas palavras, olhares e desprezos tentaram forçar passagem. Houve tentativas de empurrar sua identidade para fora do próprio eixo, como se alguém pudesse abrir com violência o que só se abre com chave certa. E isso deixou marcas. Você aprendeu a vigiar sons, a medir aproximações, a desconfiar de promessas apressadas. Não porque você quis viver fechado, mas porque a própria vida ensinou que nem toda abertura é bênção. Há portas que se abrem cedo demais e viram invasão. Há portas que permanecem cerradas e viram proteção. Você precisa discernir a diferença. Na imagem desta casa, a madeira foi trabalhada com paciência e cada marca mostra que houve tempo suficiente para resistir à chuva e ao vento. Assim também foi com você. Houve dias em que a pressão era mais forte do lado de fora, mas dentro havia uma resistência silenciosa. E essa resistência não era teimosia, era formação. O que te mantinha inteiro não era a força humana, mas a mão que sustentava a estrutura enquanto ninguém aplaudia. E ainda assim, toda porta preservada enfrenta a tentativa de ruído. O vento bate, alguém insiste, outro tenta forçar a maçaneta e a casa parece ser testada por tudo que quer provar que o interior não importa. Esse é o ponto em que muita gente desiste de si, mas você não desistiu por completo e isso é importante. Pode ter havido dias em que você quase se convenceu de que nada mudaria, de que a estação seria sempre a mesma, de que o lado de fora teria mais autoridade do que o lado de dentro. Só que a porta não mede sua verdade pelo barulho do corredor. Ela permanece. E a sua vida também. Há uma camada de você que não foi vencida pela insistência de quem zombou, porque a zombaria sempre é barulhenta demais para durar. Ela chama a atenção por um tempo, mas não sustenta futuro. O que sustenta futuro é a estrutura que foi escondida, guardada, afinada no silêncio. E é por isso que a queda de quem riu de você não é o centro da história. O centro é que aquilo que tentaram diminuir em você continua de pé. Você percebe agora que a porta não foi apenas fechada, ela foi ficando pronta. Há uma diferença enorme entre bloqueio e preparação. No bloqueio, nada cresce. Na preparação, tudo amadurece fora da vista. A madeira se ajusta, a chave existe, o tempo amadurece o encaixe. E o que parecia trancado, descobre que estava sendo preparado para um uso mais digno. É assim com você também. A parte mais sensível da sua alma está aprendendo a não confundir demora com abandono. Está aprendendo a não chamar de silêncio aquilo que era proteção. Está aprendendo a esperar sem se render ao desespero. E esse aprendizado muda a forma como você se vê. Você não é a porta quebrada. Você é a porta guardada. Você não é o resto esquecido no corredor. Você é o acesso que foi mantido para o tempo certo. Há uma autoridade calma nisso. Há uma dignidade quieta nisso. E quando você aceita isso, a pressão da comparação perde a força. Porque você entende que nem todo mundo precisava entrar. E nem todo momento era para abrir. Agora o movimento começa. A luz que entrava pela fresta já não é a mesma de antes. Ela avança um pouco mais, toca o batente, alcança o chão, desenha uma linha nova dentro da casa. O som do vento não muda sozinho, mas a porta deixa de parecer eterna no mesmo estado. Algo se desloca. O que estava parado responde. O que parecia imóvel demonstra que ainda está vivo. E isso é o que está acontecendo com a sua vida neste dia. Você pode não saber exatamente como, mas sabe que o interior já não concorda com a prisão antiga. Você está percebendo as trancas, os limites, os velhos medos, e eles já não parecem absolutos.
Há uma respiração diferente nessa imagem. Há um ritmo novo. A casa não está sendo destruída, está sendo visitada pela própria luz. E a luz não negocia com o pó, porque ela não veio para acusar a madeira, veio para mostrar que a porta ainda cumpre seu propósito. Você vai entender que nem todo o processo é para a exposição imediata. Alguns são para amadurecer a coragem de abrir sem perder a paz. O próximo passo não é arrombamento, é reconhecimento. Se você está sentindo essa porta se mover dentro de você, escreve agora: estou pronto. Escreve como quem reconhece que não quer mais viver no corredor do medo. Volte para mim, porque o que vem a seguir não é sobre empurrar o que existe, e sim sobre permitir que o que foi guardado encontre o seu tempo de abertura. Há algo em você que não aceita mais viver apenas da ideia de liberdade. Quer a passagem real, o gesto real, a paz real. E isso já está acontecendo. Não porque tudo ficou fácil, mas porque o bloqueio começou a perder o nome que tinha sobre você. No fundo, o que foi se revelando não era apenas uma batalha contra pessoas ou situações, mas contra a versão de si que aprendeu a esperar pouco para não se decepcionar muito. Esse mecanismo é antigo e silencioso. Ele diz que é melhor não desejar demais, não avançar demais, não falar demais, não esperar demais, porque assim a queda dói menos. Mas esse é um tipo de proteção que rouba o horizonte. Você foi se acostumando a sobreviver em medida pequena, e a alma ficou apertada dentro de um espaço que não corresponde ao que nasceu para carregar. Agora, a verdade retorna e incomoda esse acordo antigo. Ela diz que você não precisa mais viver encolhido para se sentir seguro. Ela diz que a coragem não é ausência de cuidado, é presença de verdade. Ela diz que aquilo que foi visto com deboche não será o lugar final da sua história. E essa frase pode doer e aliviar ao mesmo tempo. Dói porque desmonta o costume. Alivia porque devolve espaço. O conflito verdadeiro sempre toca o lugar onde o medo construiu casa. O medo de obedecer costuma vir vestido de prudência. Ele parece sábio porque ensina você a consultar tudo, menos a voz que já falou. Ele parece prudente porque pede mais sinais quando o próximo passo já está claro. E pouco a pouco, transforma uma alma sensível em alguém sempre atrasado em relação ao que sabe. Você conhece essa sensação. Você sente quando a direção já foi tocada, mas ainda tenta medir o preço emocional de seguir. Só que obedecer não é saltar no escuro. É responder à luz suficiente para o próximo metro. E 1 metro de verdade vale mais do que uma vida inteira de hesitação. O que riu de você talvez tenha contado com sua demora, com sua dúvida, com sua tendência a voltar atrás para evitar confronto. Mas a sua demora está terminando. Você está aprendendo que paz não é ausência de movimento, é concordância com o que está sendo revelado. E quando a concordância chega, o que parecia imenso perde o domínio. O medo continua barulhento, mas já não é rei. Por dentro, sua mente tem tentado fechar a conta do que aconteceu, como se uma explicação perfeita fosse capaz de desfazer a humilhação. Mas a alma não se cura só com explicações. Ela se cura quando a verdade encontra lugar para repousar. E a verdade, neste caso, é que você está sendo chamado de volta ao eixo. O que antes era respondido com ansiedade, agora pede presença. O que antes era respondido com defesa, agora pede firmeza. O que antes era respondido com culpa, agora pede discernimento. Esse deslocamento é visível no corpo. Você pode sentir como a respiração muda quando finalmente para de sustentar uma narrativa que não te pertence. Você pode sentir o peito abrir um pouco quando a mente para de discutir com a realidade. É nesse espaço que a alma começa a se reorganizar,
E quando isso acontece, as palavras dos outros perdem parte do peso, não porque deixaram de existir, mas porque deixaram de governar. A diferença entre crise e discernimento muitas vezes aparece exatamente aí. Uma te contrai para sobreviver, a outra te alinha para obedecer. Talvez você tenha percebido que algumas presenças ao redor não acompanham mais a sua paz. Não porque você virou melhor do que ninguém, mas porque certas dinâmicas se alimentam da sua antiga hesitação e agora já não encontram o mesmo acesso. O que antes parecia normal em algumas conversas, começou a cansar sua alma. O que antes passava despercebido agora deixa marca. E isso pede sobriedade, não suspeita. Você não precisa transformar todo mundo em ameaça, mas também não precisa continuar oferecendo intimidade onde só existe desgaste. Há um tipo de sabedoria que nasce quando você aprende a reconhecer quem quer te ver vivo e quem só tolera sua função. Essa diferença muda sua rota, muda seus horários, muda sua forma de responder, muda até a maneira como você entra em um ambiente. Você começa a carregar menos peso porque para de entregar o coração a lugares que não sabem o que fazer com ele. E, surpreendentemente, isso não te torna frio, te torna inteiro. A integridade sempre parece menor para quem prefere confusão. Mas a integridade é o lugar onde a paz volta a caber. Existe ainda um último esforço da oposição. Fazer você confundir cansaço com direção e atraso com derrota. Ela tenta usar a demora para te convencer de que nada está se movendo. Mas há movimentos que acontecem justamente quando o olho humano acha que tudo parou. A madeira da porta muda por dentro antes que a maçaneta se mova por fora. A chave se prepara antes de aparecer na mão. O chão da casa já sente a mudança antes que qualquer visita chegue. Assim também em você. Algo está sendo ajustado sem espetáculo. Você pode não ver aplausos, mas percebe alívio. Você pode não ver o desfecho completo, mas percebe que a pressão já não ocupa o mesmo lugar. E isso importa. O que vem depois é fruto daquilo que foi guardado. A porta não foi destruída pelo tempo. Ela foi conservada para servir. E o mesmo vale para sua história. O que parecia só espera era, na verdade, a resistência necessária para o momento em que a passagem deixasse de ser ameaça e voltasse a ser promessa. Neste ponto, o que você faz já não é performance, é retorno. Você para de explicar demais, para de responder ao que não merece sua energia, para de correr atrás do que apenas te distrai do centro. Ao tocar a maçaneta da sua própria vida, você sente que o gesto precisa ser simples e verdadeiro. Você não precisa anunciar ao mundo cada decisão. Precisa apenas obedecer ao que já está claro. Há uma serenidade nova nisso. E a serenidade nasce quando você se recusa a alimentar a história que te reduzia. O que te faz voltar não é orgulho, mas verdade. O que te faz permanecer não é medo, mas paz. E o que te faz avançar é a certeza discreta de que a porta só parecia pesada enquanto você tentava abri-la com a força errada. Agora você aprende outra maneira. Respira, escuta, avança no tempo certo. Isso muda seu corpo. Isso muda suas relações. Isso muda até o modo como você olha para quem tentou rir de você, porque a queda deles não precisa se tornar seu alimento. Sua tarefa é outra. Sua tarefa é atravessar com sobriedade. Enquanto você lê isso, talvez seu peito reconheça em silêncio a necessidade de concordar. Então, deixa o seu like como um amém, um gesto quieto de acordo com aquilo que foi confirmado dentro de você. Não é sobre aparência, é sobre selo interior. É como dizer sem barulho que você recebeu a palavra e não quer devolvê-la vazia. E há algo muito forte em uma concordância silenciosa, porque ela não depende de plateia, apenas de verdade. Você pode sentir no corpo quando um sim é real.
Ele desacelera o ruído. Ele desarma a pressa. Ele faz a alma parar de resistir ao próprio descanso. E esse peso. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.